Mas antes disso, eu proponho que a gente fale da palavra do ano, porque não, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, que é brain rot. Brain rot. Que uma tradução literal seria o apodrecimento do cérebro, o cérebro apodrecido, e ganhou o título de palavra do ano pelo renomado dicionário Oxford, certo? Inclusive, brain rot é isso, né? O cérebro apodrecido, o cérebro carcomido. E sabe quando você fica ali rolando a tela do celular sem parar, dedilhando, e quando você percebe que você perdeu horas e horas do seu dia? Você sabe que isso possa estar te causando esse tal brain rot. Ninguém melhor que a nossa próxima convidada aqui ao vivaço com a gente no estúdio do Morning Show, a psicóloga Carol Ferreira, veio explicar pra gente o significado na vida real dessa palavra e realmente os impactos, né, desse consumo excessivo de conteúdos online que está afetando tanta gente, especialmente crianças, onde é mais preocupante, né? Tudo bem, minha querida? Obrigado pela presença aqui, inédita no Morning Show. Obrigada a vocês pelo convite. Bom dia a todo mundo. Eu acho esse assunto extremamente importante. Que legal que vocês estão trazendo ele aqui. Porque você está falando de rolar a tela do celular, mas vai muito além disso, né? Eu acho que esse é só uma das coisas que esse uso indiscriminado de tecnologia tem trazido pra gente. E aí não estou falando contra o uso da tecnologia, obviamente. Tem muita coisa boa. Claro, claro. Mas quais são os principais problemas, então, consequências negativas desse uso excessivo que a gente está vendo tanto? Então, principalmente, e que é levado a isso, né, as redes sociais, ela é feita para isso, para prender a nossa atenção. E cada vez mais vídeos e fotos e tudo feito pra gente ir usando de maneira cada vez mais rápida. O que isso vai trazendo? Cada vez menos capacidade de atenção, cada vez menos capacidade de foco, aumento de ansiedade e para todas as outras coisas da vida a gente vai vendo isso acontecer, né? Eu lembro quando começaram as redes sociais, as pessoas escreviam textos mais longos, né? Era no Facebook, depois no Instagram. O famoso textão. Não, impressionante que a tolerância para os textões hoje em dia está cada vez menor, né? Não, é tudo. A gente abre jornal de manhã para ler. Queria saber que quem lê de verdade as notícias inteiras. As pessoas leem a chamada e um resumo e é isso. E querem, inclusive, fazer discussões profundas a respeito das coisas, né? Então, a gente está perdendo essa capacidade cada vez mais de atenção, de foco, de reflexão, né? A gente não para refletir a respeito das coisas e... Agora, essa escolha do dicionário Oxford é até algo muito esperado, né? A palavra do ano, né? A gente traz sempre a palavra do dia aqui, porque normalmente é a palavra que melhor define o espírito do tempo, ou daqueles 365 dias. Eu lembro que cancelamento foi uma em 2017 até, mas agora, eis que a gente está diante de brain rot, que, enfim, nessa tradução literal é meio chocante, né, Pepe? E a gente quer entender exatamente na fisiologia do cérebro e tal, enfim, na composição cerebral, como é que isso está, enfim, o que acontece exatamente. Mas vou com o Pepe aqui para complementar, fica à vontade. Não, tem ponto que eu acho importante, é que parece que o mundo contemporâneo, ele foi feito para duas telas. Eu estava vendo uma notícia, uma entrevista de um diretor famoso, que é o nome dele agora, que ele fala que quando ele faz o filme dele, ele faz imaginando que a pessoa vai estar com o celular na mão, né? Ou seja, os filmes deixam de ser tão densos, né? Porque tem que pensar na questão das duas telas, né? A mesma coisa com o livro, né? Ou seja, isso realmente é um dano muito grande, né? Se você me permite, antes da gente ouvir a resposta da nossa querida convidada, Carol, psicóloga aqui renomada, e o tema da vez, claro, é a partir desse consumo excessivo de conteúdos online, todo mundo está refém disso em algum grau, outros controlam melhor do que outros, evidentemente, e a palavra do ano escolhida pelo dicionário Oxford é o brain rot, ou cérebro podre, cérebro apodrecido. Como é que a gente faz para... Enfim, vamos analisar aqui o porquê disso e, olhando adiante, como tentar evitar que isso realmente apodreça os nossos miolos, minha querida doutora. Pensando até do que vocês estavam falando, né, que eu estava escutando aqui sobre a questão dos idosos, que também são extremamente afetados hoje em dia, estão usando muito e a gente vê o aumento do número de Alzheimer, enfim. Uma ótima metáfora é você pensar que o cérebro, ele funciona como um músculo. Ele não cresce, mas ele faz conexões o tempo inteiro. Claro. Deveria fazer cada vez mais. E para isso a gente precisa de exercício para o cérebro também. Então ele precisa ser exercitado, ele precisa ser utilizado. Então, ele precisa ser utilizado como? Aprendendo coisas novas. Ter exercícios de memória, memorização, você fazer relação entre as coisas. E quando você está só olhando vários vídeos,
muito rápidos. O que a gente tá... O que ele está pedindo da gente? O que a gente está fazendo? O que o cérebro está sendo usado para isso? Praticamente nada, né? Nada. É uma desgraça. Quem é que você sofre disso aí, Pepe? Você tem cara de ser um Zé Reels daqueles, hein? Zé Reels. O pior que não, sabia? O pior que eu sou uma pessoa que quando eu foco de verdade, né? Mas teve um dia que eu coloquei o filme pra assistir na televisão, tinha 1h30 de duração o filme. Eu demorei 4 horas pra assistir. Não, eu também, toda hora. Eu ri porque o Pepe, a gente vai almoçar e ele não consegue ficar sem o celular. Agora vem dizer que é focado. Eu sou muito focado. Que é isso, o Pepe é viciado em celular. E é um vício cada vez maior, né, Carol? Como lidar com o uso de celular nas crianças? Porque parece que virou um atalho, né? A criança está incomodando, você dá o celular para ela e ela fica seduzida ali por aquele brilho da tela. E isso pode causar danos muito grandes, né? Então... E na fase de maior desenvolvimento, inclusive cerebral, né? Que é a infância. É um momento que você tem que fazer muito exercício mesmo. Os primeiros 3 anos, principalmente, né? A formação do cérebro está todo vapor. Ali. A primeira infância toda. Na verdade, o nosso cérebro, ele para de se desenvolver depois dos 18 anos ainda. Por isso que é importante a gente saber disso. Não é só a infância, a gente continua desenvolvendo. Aliás, sempre, né? Acho que é uma das maiores características do cérebro é a plasticidade. Então, sempre dá para reverter e sempre dá para a gente melhorar. Mas eu acho que nas crianças a primeira coisa é prorrogar o máximo possível o uso de tela. Gente, assim, é o que eu sempre falo. Qual a utilização, né? Para que serve, né? Para que uma criança precisa ter celular? Ela vai estar sozinha? Ela não vai estar com um adulto? Ela precisa se comunicar? Então, para que o uso de celular? Tem alguns movimentos agora bem sérios até, né? Que estão... virou lei, né? Agora tá para ser implementado em todas as escolas, pelo menos do estado de São Paulo. A proibição total de celulares nas escolas, que eu achei maravilhoso. A gente achou também, todo mundo aplaudiu aqui, achou... Não, eu não, só pra deixar... No movimento certo, mas Não, então, tá claro aqui, obrigado. Até porque teve gente reclamando, né? Muita gente. Muita gente. Até porque, assim, o brain rot, ele não surge hoje. Ele é algo que surgiu lá atrás, uma expressão criada para falar que a sociedade não pensava, ela não gostava de ideias complexas. Então era muito mais... dos anos 50, né? Sim, é muito antigo, surgiu na Inglaterra, foi dentro de um clássico inglês, criticando a lógica como a sociedade funciona, de ter uma só visão e ficar naquela visão simples o tempo inteiro. Eu acho que a internet fez o oposto. Eu acho que a internet deu vazão a mais ideias e a um contato maior de diferentes públicos. Claro, tem muita gente sendo imbecil por causa do TikTok. Mas essa pessoa, na minha perspectiva, ela também seria imbecil sem o TikTok. Porque ela não ia ter interesse de ler, ela não ia atrás, porque hoje a gente não vê crianças sendo incentivadas. Então, por exemplo, eu conheço pessoas, tem minha tia Marília aqui, quero até mencionar, que ela faz educação positiva com as telas. Por quê? Porque ela coloca atividades que estimulam a partir da tela, porque ela coloca desenhos que são de tela, mas que incentivam ali a reflexão. Então, assim, eu acho que a gente também trabalhar como se as telas e os dispositivos fossem os grandes inimigos, eles não são. As pessoas agora, elas estão parecendo mais idiota porque elas estão falando mais e porque nós estamos as acompanhando na internet. Então, assim, o tipo de conteúdo que você consome ali no TikTok é muito mais sobre o que você quer assistir do que o TikTok indicar. Um vídeo curto necessariamente é ruim? Não, um vídeo curto pode ser bom. Às vezes você vai ter um vídeo de 40 minutos que é horroroso e um vídeo de 2 minutos que tem um conteúdo, sim, não tão profundo. Vá ler um livro, estimulo extremamente. Mas, assim, eu acho que também existe essa podridão cerebral, ela acompanha a pequenez, muitas vezes, de indivíduos e de sociedades que não querem ousar pensar, não querem ousar refletir. E que as redes sociais, elas podem dar mais vazão a isso, porque você cria mini seguidores, mas no final das contas não culpa isso. Mas tem pesquisa séria que fala exatamente que pela primeira vez, né, as crianças que estão vindo estão com QI abaixo do ascendente. Né? É a primeira geração que isso está acontecendo. Então, sempre seja, foi crescendo. De fato, a tela está fazendo as pessoas ficarem mais burras mesmo. Mas o senhor mesmo, e mais numa discussão com o André, você chegou a falar que QI não funcionava e não era apto para medir nada. E agora você me usa o QI como um fator de defesa da sociedade. Mas não é só QI, não. Não é só QI, não. Ela pegou o negócio e... Vamos, memória. Que babaca, Maria. Que babaca, Maria. Pegou um negócio de 6 meses atrás. Mas você falou. O que eu falei foi o seguinte: não é QI. Retrospecto. Assim, não é QI. Eu usei o termo QI agora, mas a pesquisa fala que o desenvolvimento intelectual da pessoa, pode ser QI, pode ser outros testes padronizados, mostram que pela primeira vez os descendentes estão
pior do que os ascendentes. É uma geração de filhos menos inteligentes do que o pai. Né? E é isso. Ou seja, a tela prejudica, de fato, né, a evolução dessas pessoas. Não é a tela, gente. A tela é a ferramenta, é a criação. O único dado que tem, né, assim, isso é pesquisa séria, o único dado que surgiu, né, que mostra esse declínio da humanidade é exatamente o uso excessivo do celular e das duas telas. Okay. Não tem outro fator. O sol é o mesmo, as pessoas, teoricamente, são as mesmas. Né? O dado concreto, objetivo, manda para o saque@harvard.edu o estudo é de para reclamar do negócio. Pepe, não para mim. Mas não a gente não está... Aqui a grande questão... Claro que eu posso usar o celular, posso usar o computador de uma forma propositiva, educativa, claro. Inclusive a Academia Khan lá do Indiano Matemático veio e tem vários joguinhos que ajudam as pessoas a pensar, mas as pessoas não usam para isso. Agora, doutor, a partir da tua experiência também aí, o que de melhor foi revelado aí na internet, ou também, não só a nível de política pública, como a gente mencionou agora aqui nas escolas da rede pública paulista, mas também, enfim, de mecanismos de controle e também de freios ali que próprios pais podem colocar. O que mais funcionou que você ouviu recentemente? Não, eu concordo. Eu acho que os dois aqui têm pontos importantes. Sim. Porque foi o que eu falei no começo, não dá pra gente falar, e nem dá pra voltar atrás mais, eu acho que a tecnologia tá aí, eu acho que o grande problema tem sido o uso que a gente tem feito disso. E sim, é uma responsabilidade, a minha geração principalmente, eu tenho 3 filhos, o meu mais velho nasceu em 2009 e o caçula em 2014, eu vejo uma diferença gritante que o de 2009 ainda era DVD, se quisesse assistir alguma coisa. O 2014 já nasceu o touch, que foi depois da... E eu já vejo diferença entre eles, dos amigos, do convívio, enfim, de tudo que eles têm acesso. Agora, eu tenho percebido cada vez mais uma preocupação, e que eu acho que a rede social ajuda muito a trazer informação, sim, de como ajudar os filhos, como orientar da melhor maneira filhos e pais. Eu vejo os pais cada vez mais preocupados com isso, sim. Então, acho que a rede social ajuda nesse sentido. Existem muitos filtros e mecanismos nos próprios celulares, enfim, para você conseguir ajudar os filhos e os adultos também, né? Sobre tempo de uso, sobre como você usa, o que você usa. Mas eu acho que nada é melhor que informação, porque quando as pessoas começam a ter informação sobre o que pode acontecer, como usar da melhor forma, fica mais fácil, inclusive, você orientar e ajudar as crianças. Agora, vamos ser sinceros aqui, vamos jogar limpo aqui com a nossa querida audiência. Quem aqui perde a noção do tempo, procrastina assim, de uma forma assim, que só se prejudica de todo mundo que está na bancada aqui? Você, doutora, você se considera poucas palavras? Então, sim, não, mas porque eu sou muito estressada com essa história de tempo, de uso. E mesmo assim, às vezes os meus filhos falam, mas mamãe, eu falo, eu tô respondendo paciente, eu tô mais... Lá em casa, por exemplo, na mesa... Para médico proibidíssimo, proibidíssimo. Médico é 24 horas, não tem jeito, não pode apagar os olhos. Jess Peixoto. Lá em casa não pode mexer no celular desde criança quando você tá na mesa. Então é um hábito que eu aprendi dentro de casa que eu levo. Agora, se quando às vezes estou no TikTok eu fico um pouco mais dentro do conteúdo, sim. Quem nunca? Eu também fazia isso quando eu era criança com livro. Então não acho, mais uma vez, que é um problema de tela. Eu acho que é um problema de déficit de atenção. Também saber... eu também fazia, mas eu me sentia mais útil quando eu fazia isso com o livro do que quando eu fico horas, às vezes, sem produção alguma e sem um estímulo intelectual mais profundo em rede social. Porque a sensação é que você acaba ficando viciado naquele estímulo curto. E aí você para e pensa, pô, o que é que eu fiz na última meia hora aqui? Nada, né? Meu Deus, estou perdendo tempo. E aí você vai fazer outra coisa. Mas é impressionante que se você não para pensar, o tempo passa e você só repara depois, né? É lógico. Né? Quem nunca sentiu aquela sensação de, do nada, enfim, acordar ali, recuperar os seus sentidos e se sentir um sujeito absolutamente improdutivo e um inútil, né? Quem nunca? Pepe? Não, quem nunca, né? Quem nunca? Realmente, quando você fica horas na internet, no celular, redes sociais, você sente o tempo correr pelas suas mãos, né? Agora, tem uma situação, rapidinho, Marinho,
queria colocar aqui que está tendo nas escolas uma segmentação de crianças com celular e crianças sem celulares, né? A escola da minha filha, por exemplo, as crianças que não têm celular são meio que excluídas do grupo das crianças com celulares, que ficam no intervalo fazendo dancinha do TikTok, e aí aquela criança que não tem acesso ao celular acaba se sentindo excluída, né? Essa é uma realidade que, infelizmente, tem que ser debatida nas escolas e com a sociedade em geral, né? Não sei se proibir seria a solução nesse caso, entendeu? Às vezes, controlar seria melhor do que proibição. Antes da gente... A gente vai trazer as suas considerações finais, doutora, não sem antes aqui só trazer o resultado, né, da nossa enquete. E a gente perguntou se você, do outro lado, perde a noção do tempo quando usa as redes sociais. E olha só, quase que meio a meio, dizendo que sim, 53,8%. Foram os sinceros, né? Sejamos sinceros aqui, sejamos honestos. Os outros aí estão, eu acho que estão cantando de galo, dizendo que são não super sob controle das próprias ações. Eu acho que, se fosse de verdade, acho que talvez teria sido um pouco mais avassalador ali no azul. De qualquer maneira, vamos se despedindo de todo mundo que nos acompanhou, emprestando seus ouvidos atentos aqui do nosso Morning Show, que volta amanhã para vocês. A gente segue aqui a todo vapor com o assunto, já voltando para a doutora Carol. O que você achou dessa resposta aqui? Foi até mais dividido que parece, né? Mas você que conhece a psicologia, tem muita gente ali que pode ter falado só pra... Eu acho que nunca, não existe quem nunca se perdeu no tempo ali do celular. Possível. Mas eu acho, de verdade, que as pessoas estão mais preocupadas com isso. Eu tenho sentido que as pessoas têm prestado atenção no tempo que ficam e tentado fazer outra... Foi o que a Jess falou. Eu acho que o bom uso da tecnologia ajuda. Agora, em relação às escolas... eu sou super a favor desse movimento, porque, por exemplo, na escola dos meus filhos, eu acho que todas, né? A maioria das escolas hoje em dia, eles usam tecnologia, as crianças levam iPad, computador, inclusive para aprender a fazer bom uso disso. Porque como não usar, né, tecnologia, hoje em dia inteligência artificial vai fingir que não tem, não vai ensiná-los a usar, é uma besteira, eu acho. Mas o celular em si, eu acho que não tem necessidade de ter dentro da escola. Então, acho que tem que estar desligado dentro da escola. Saiu, daí vida social que segue. Agora, eu percebo isso. Por exemplo, meu filho de 9, acho que só tem ele mais 3 crianças na sala que não tem celular. Ele tem só 9 anos. Mas eu converso tanto sobre a importância e enfim, dessa questão de uso de celular e que não tem necessidade, e que os irmãos ganharam com 12 anos, que ele já sabe. Então, é dar ferramenta para as crianças entenderem o porquê. A gente vive na era da ansiedade, da atenção cada vez mais dividida, da capacidade de se atentar aos conteúdos cada vez mais reduzida. Mas a gente agradece aqui a psicóloga doutora Carol Ferreira, que veio aqui com a gente, brindando a gente com toda essa discussão importante. A gente conta contigo. Obrigada a vocês. É isso, pessoal.